Notícia Regional Agora.blogspot.com.br. A reunião do Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, que acontece uma vez por mês no auditório da Policlínica, no centro da cidade, foi marcado por aprovações de atas, solicitações, prestação de contas e explicações. Uma reunião de interesse público e aberta para todos. Bom seria se todos pudessem participar. A demanda de saúde é prioridade do município de Paraíba do Sul, diz secretário de governo. Confira como foi. Isso é o relatório, nós estamos já em pauta já, a prestação de contas, é isso? Isso mesmo, aí nós já está na pauta, aí é tranquilo já. Tá? Agradecer a Deus, mais um momento nosso, tá? Até o final dessa reunião, vamos orar o nosso Pai Nosso. Pode ficar à vontade. Apresentar a mais nova integrante do nosso conselho, Márcia, como secretária executiva do conselho. Não em assuntos gerais, mas relatar a saída para o bem, acho que do município, da nossa amiga Alma, tá? De um setor de muita importância que, desculpa falar, está com um déficit muito grande, entendeu? Na gerência de saúde do nosso município. Como conselheiro, não como funcionário, e como representante da instituição a nível estadual, é visível isso. Tá? Então, agradeço muito até por perda da secretária Alma, entendeu? Mas, perante isso tudo, entendeu? Para o bem que acredito que vai fazer a gerência de saúde do nosso município. Tá? E por agradecer também a gestão nossa Secretaria de Saúde, a indicação da Márcia também, entendeu? Nós já conhecemos já o trabalho dela já de longo tempo já, Márcia. Seja bem-vinda. Tá? Muito obrigado. Obrigado por tudo, Luciano, que você fez para a gente. Vamos iniciar? Primeiro trabalho seu, fica à vontade. Ata 285, 2013. Aos 14 dias do mês de maio de 2013, realizou-se no Cinema Popular Guida Estelma, às 9 horas, reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, com a presença dos conselheiros, registrada no final desta ata em livro de presença. Inicialmente foram lidas e aprovadas as atas número 283 e número 284, e logo após, lidos também os ofícios número 258 e 313, respectivamente, informando o pedido de exoneração da secretária de Saúde, senhora Elaine de Abreu Estelma, e a nomeação da senhora Maria Cristina Silva Souza, em substituição. A senhora Maria Cristina Souza, atual secretária de Saúde e membro deste conselho, leu a sua carta de indicação do senhor Nelson Tavares para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Saúde do Paraíba, porém mesmo recusou por questões pessoais. Sendo assim, conforme preceitua o Estatuto do Conselho, a secretária de Saúde é a nova presidente do Conselho Municipal de Saúde. Dando prosseguimento à reunião, o assunto em pauta foi a estrutura do Conselho e as ações a serem tratados, a reunião foi encerrada. Eu, Ana Maria Ferreira, vice-secretária deste Conselho, lavo e assino esta ata. Paraíba do Sul, 14 de maio de 2013. Silêncio, não tem aprovado. Verificado o quórum necessário e sob a presidência da senhora Maria Cristina Silva Souza, foi iniciada a reunião. Após receber a liberação da palavra, a senhora Adriana Almeida, funcionária da Secretaria de Saúde, designada para elaborar a coordenação e implantação, apresentou o projeto da ouvidoria aos conselheiros, abordando objetivos, justificativas e fases de seu desenvolvimento, além de esclarecer dúvidas e efetuar correções pertinentes apontadas pelo Conselho. Com a finalização da apresentação, o projeto foi colocado em votação, recebendo a aprovação dos conselheiros presentes. Eu, Paulo Afonso de Almeida Lasnou, conselheiro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e por todos os demais conselheiros presentes. Paraíba do Sul, 17 de maio de 2013.
Silêncio aprova. Gostaria que se apresentasse, né, durante o conselho, a nova subsecretária municipal de saúde e a suplente da Cristina na mesa do conselho. Fique à vontade. Meu nome é Elisângela, eu assumi no dia 27 de maio a assessoria da Cristina e vim representá-la hoje para dar um congresso em Brasília de secretária de saúde. Podemos constar em pauta a pertinência que eu falei sobre os assuntos gerais de 5 a 7 minutos, com inscrições prévias, iniciar o nosso trabalho, lançamento para 2014. De quem é a pauta? Minha. Esse é todo mundo. Ó, desculpa, tá, Gustavo? Devido à nossa amizade também, eu fiz esse papel agora aqui. Gustavo, por favor, doutor Gustavo. Me apresentar, meu nome é Gustavo Haddad, sou secretário de governo da comissão. Estou aqui para acompanhar, para poder tirar eventuais dúvidas que devem estar, apresentar na última reunião. Obrigado, doutor Gustavo. Paulo, fica à vontade, orçamento para 2014. Bom, na prática, nós fizemos a colocação, que foi feita agora na ata de maio, sobre a pertinência e a necessidade de uma coisa que, quando eu entrei aqui no Conselho ano passado, nós ouvimos e constatamos que o Conselho nunca teve um orçamento próprio. Depende basicamente, inclusive para o seu dia a dia, a sua própria manutenção em termos de materiais de consumo, depende de uma requisição prévia à Secretaria, vamos chamar da Secretaria de Saúde ou órgãos afins. E as instruções do Tribunal de Contas da União, elas são muito claras em relação a que cada Conselho Municipal de Saúde tenha o seu próprio orçamento. E nós colocamos aqui a necessidade de nós trabalharmos isso agora, já que é o período de elaboração da proposta orçamentária que o município faz, o executivo faz ao legislativo, tinha pelo menos até 31 de agosto para remeter essa proposta ao legislativo. E o momento se fazia oportuno, se faz oportuno para que se coloque esses recursos, se quantifique esses recursos. Foi colocado pela secretária Ana Cristina que nós deveríamos nos manifestar em termos numéricos para que essa proposta fosse levada, então, à comissão que está montando o orçamento para o ano que vem, para que então fosse contemplada nessa proposta. Foi designado que a secretária, no caso Selma, deveria ir à Secretaria de Saúde levar essa necessidade do Conselho para o próximo exercício. E ela o fez, né? Cobrei dela e ela o fez. E na prática, nós ficamos com uma interrogação. Como está o processo? Se realmente a nossa proposta está sendo contemplada dentro da proposta macro, né, do município, se mostrou pertinente, ou seja, como nós estamos em julho e mês que vem praticamente nós não temos mais tempo hábil, imagino, para contemplar essa proposta, a minha pergunta e a minha colocação na pauta foi exatamente isso. Percorrido 2 meses, o processo andou, ele foi abortado, não tem condições ainda de colocar, ou para o Conselho ficar efetivamente sabendo se nós temos, fomos felizes naquilo que o Conselho propôs. A Selma remeteu a reivindicação, colocou um documento, feito um ofício com as solicitações juntas pertinentes pela Cristina e está em processo. Eu não poderia colocá-lo em que ponto está, até porque a conferência está sendo elaborada. Então está sendo tudo colocado. Nós recebemos, foi junto pertinente e está em si. Eu não posso dizer em que ponto está. Seria prematuro da minha parte falar isso aqui agora. Mas se foi junto pertinente, está tramitando sim.
nós já seguimos. Bom, então, na prática, e esse é um esclarecimento para todos nós conselheiros, é de que a proposta está sendo encaminhada ao Executivo. Sim, está conosco. De princípio, a pergunta do senhor foi pertinente, foi. A Cristina fez a avaliação de todas as solicitações que a SEB nos enviou e tramitamos. Só para fingir a ilustração, o Executivo tem até dia 31 de agosto para estar encaminhando o PPA e a lei orçamentária do ano subsequente, que é onde nós vamos ter a oportunidade de estar inserindo uma dotação orçamentária específica para tratar a respeito do Conselho Municipal de Saúde, assim como existe hoje o Conselho Estelar, o Conselho Municipal de Saúde e adolescente. Então, as secretarias individualmente elas vão trabalhando os tópicos que elas querem que sejam contemplados, e depois a Secretaria de Fazenda e Planejamento, ela vai tentar adequar isso aí dentro da nossa unidade orçamentária e inserir um projeto que nós vamos encaminhar até o final de agosto para a Câmara para aprovação. O tempo que nós colocamos aqui, ele se mostrou oportuno, então, a colocação. Ok? O Conselho se encontra satisfeito sobre os relatos? Porque a nossa preocupação é, nós temos o mandato 2012-2013, né? Obviamente termina agora em 31 de dezembro. Nós estamos preocupados em montar um orçamento para a próxima gestão e chegar... Mas só para fins de ilustração, o senhor falou que hoje vocês têm que requisitar a Secretaria de Saúde. Assim, a questão da criação do orçamento dos conselhos, o conselho ele vai ser criada uma dotação específica própria do conselho, aquele recurso só vai poder ser utilizado pelo conselho, só que ele continua dentro do orçamento global do município. Então, vocês vão ter autonomia para fazer as requisições de compra, de aquisição de materiais, só que eles ainda vão demandar de requisições do executivo para poder serem adquiridos. Ok? Plano Municipal de Saúde, próxima pauta. Foi meu também. Fez o complemento. É pelo seguinte, há uma preocupação, e a minha preocupação, colegas conselheiros, no caso, ela é total em relação à nossa cobrança, se podemos colocar esse termo entre aspas, para o município, no caso da Secretaria de Saúde. Volto a insistir que no mês de janeiro, né, o senhor Nelson me convidou para ir com ele a uma audiência com o Ministério Público Estadual em Três Rios, em que a doutora promotora, no caso, ela foi enfática, explícita, direta. 80% da nossa reunião, o senhor Nelson, foi sobre o Plano Municipal de Saúde. A pergunta inicial dela para nós foi: como é que anda o desenvolvimento do plano? Eu pensei comigo mesmo, ele nem foi estatal, ele nem começou ainda. E nós falamos para ela que o Conselho estaria de olho nessa execução do Plano Municipal de Saúde. E ela levou assim, nós notamos que ela ficou assim um pouco surpresa pelo município ainda não estar trabalhando no processo do Conselho, que dentro da visão envolve uma consulta à própria sociedade, em seus vários segmentos como um todo. Não só o município formular a política de saúde dele, a proposta de política de saúde para os próximos 4 anos, no caso 2014 a 2017. Mas, fundamentalmente, ouvir a base para que a base mostrasse seus anseios. E aí entra exatamente o Conselho Municipal de Saúde, que representa, principalmente o segmento usuário, representa exatamente 50% da base. Nós sabemos as associações, né, as instituições que nós representamos aqui, os movimentos que nós representamos. E ela chegou a cogitar até de vir numa reunião, para ver se é possível comparecer a uma reunião do próprio Conselho. Não com o intuito, naturalmente, de cobrança do carro. A reunião foi muito light, muito legal, uma pessoa muito aberta, mas preocupada, até porque
porque eu imagino que ela deve estar sendo cobrada por um órgão superior dela, pelos superiores dela. E daí a nossa insistência em relação a essa formatação e a formulação do Plano Municipal de Saúde para o 2014-2017. E aí, esses dias passados, quando nós olhamos o plano que está vigorando até 2013, termina esse ano, nós vimos exatamente que faltou, e aí, Tatiana, o feedback, não sei se foi você que falou ou participou na coisa, o plano ele ficou muito sintético, ele não tem uma abrangência que eu acho que se faz necessária quando nós falamos de saúde pública. Ele, se vocês olharem depois, esse plano está lá na secretaria e eu peguei, 50% praticamente dele, 40%, 50%, praticamente ele fala de um histórico do município, muito bem feito, por sinal. A história de Paraíba do Sul, os seus limites, a sua constituição, a sua população, a sua área demográfica, tudo legal, maravilha. Mas aquela parte que trata exatamente da formulação de uma política de saúde, a meu ver, como conselheiro, eu estou falando como conselheiro, ela se mostrou absolutamente, vamos dizer assim, não digo ineficaz, mas carente de conteúdo, um conteúdo mais aprofundado. E aí eu fui entender por que na ata, seu Nelson e conselheiros que estavam aqui à época, por que a ata, na época, foi redigida, essa ata que o Tribunal de Contas da União pediu agora ao município, nessa inspeção que eles fizeram um mês e pouco atrás, por que a ata ficou falha? Só recordando, o TCU pediu, os técnicos do TCU pediram que o Conselho apresentasse a ata que aprovou o Plano Plurianual de Saúde de 2010 e 2013. E aí não achavam a ata. E foram achar a ata somente lendo o conteúdo das atas. Porque falou, a ata basicamente ela versou sobre o período 2010 e 2011. E quando nós olhamos esse plano que está construído e que é o atual, ele basicamente fala só no biênio 2010-2011. E a ata foi construída, na época, em cima da aprovação de um programa de saúde para um biênio, e não para os 4 anos, como é a formulação. E ele me pareceu assim muito sintético, usando termos bem genéricos. Só por um exemplo aqui, aquisição de materiais e equipamentos para espaço do idoso é uma das metas. O plano, ele é o que se chama de plano de longo prazo. Existe aquele planejamento de curto prazo. O que é curto prazo? Tudo aquilo que você planeja com o universo de até um ano. Até 365 dias, se considera que esse é um planejamento de curto prazo. Passou de um ano, é chamado planejamento de longo prazo. E este é um planejamento de longo prazo. Com a alternativa, com a abertura de se atualizá-lo anualmente. Obviamente, a conjuntura do município, a conjuntura do país, a conjuntura do mundo como um todo, leva sempre a você rever aquilo que você planejou. Rever as suas metas, como é que nós estamos indo, fazer a correção de curso. E a necessidade de se corrigir, ela é total. E aí, quando nós olhamos algumas metas específicas, aquisição de materiais e equipamentos para o espaço do idoso. Foi aleatório, não foi específico. Aquisição de materiais e equipamentos para o espaço do idoso. Qual é a periodicidade? Aí entra um termo genérico, uma expressão genérica, sempre que necessário. E essa expressão sempre que necessário se repete em vários itens. O que é o sempre necessário? É absolutamente vago, impontual. Você não tem um ponto em que você fala assim, nós vamos fazer isso. Podemos não fazer? Obviamente, trata-se de um planejamento. Legal. Mas você tem que dizer, olha, ou pelo menos deveria dizer,
ou adquirir risco na periodicidade 2010, 2011, 2012, 2013. Mas não sempre que necessário. E essa é uma expressão, só aqui no universo de talvez 10 itens, nós temos ela repetida 1, 2, 3 vezes. 3 vezes. O planejamento, por exemplo, de metas, cumprimento de todas as metas pactuadas. Qual é a periodicidade? 2010 e 2011. Cadê 2012 e 2013? Já que é um planejamento que nós estamos falando há 4 anos. Ou seja, me perdoe, sinceramente, eu não gosto de ser crítico, enfático às pessoas. Eu acredito que quem faça exatamente tentando acertar. Mas aí entra também, fundamentalmente, a participação do conselho. Esse planejamento, ao ser apresentado ao conselho, nós temos que pegar, nós conselheiros, aí é um puxão de orelha para todos nós temos que pegar esse planejamento, pegar suas cópias, levar para casa, ler, mesmo até a exaustão, já que nós estamos falando de um planejamento da saúde dos 4 anos. E aí nós trazemos na reunião próxima a nossa contribuição. Olha, esse item assim, que ser corrigido, ou deveria ser corrigido, já que ele não contemplou a necessidade básica que nós estamos vendo aqui. Você que foi comigo lá no Ministério Público, uma das coisas que a promotora me perguntou de imediato, se o Conselho participava da construção do plano de saúde. E eu fui verdadeiro, não. Mas nem convidado vocês são? Não. Joguei aberto. E isso aí é mais uma coisa que é feito sem a presença do Conselho. O Conselho só trazem aqui, mostram ali, e eles... Então, Paulo, eu acho que isso aí deveria de haver mais transparência. Agora, por exemplo, que vamos confeccionar o futuro plano à frente, o Conselho tinha que estar presente. Isso está na lei, no eu que é federal, lei federal. O Conselho tem que estar presente, sabendo o que está sendo prometido daqui a 3 anos. Isso é lei. Então, o que acontece? Ali é muito fácil. Você pega uma coisa que foi programada para 1 ano e toca para outro. E aí fica uma coisa em aberto. Amanhã ou depois o Ministério Público vem sim ou nunca vê isso de mim. O que eu tive que explicar? Foi verdadeiro. Eu não tenho nada, eu sou usuário, eu sou uma pessoa que colaborei, estou 14 anos no Conselho, colaborando, sem ganhar um tostão. Então, a minha intenção era me doar o melhor possível. Eu falei com o exemplo de Deus. Quando eles vieram aí por causa da OCIP, que eles me perguntaram se o Conselho tinha conhecimento, eu falei, tem. Agora, vocês votaram favorável? Não. E não fomos favoráveis. Porque eu questionei, quando ele abriu a ata e realmente estava lá que eu tinha questionado. Salvou o Conselho. Senão o Conselho estava envolvido e enrolado com eles. Então, a gente tem que ter, o Conselho tem que estar atento às coisas que são faladas, às coisas que são listadas, porque a responsabilidade é muito grande em cima da pessoa que administra isso. Essa minha colocação é bem diferente do que você está colocando, é que nós somos co-responsáveis ou co-construtores deste planejamento. Nós somente não vamos e não devemos apreciar aquilo. Se vocês se lembram, nós colocamos aqui o exemplo de aquela cidade de Santa Catarina, Joinville, Joinville, e que desde 2012, janeiro de 2012, ela promove
sua base no município para ouvir a população, para junto construir um planejamento. Desde 2012. Isso é matéria, se vocês entrarem na internet, vocês verão. Desde 2012 ela está fazendo. E aí o que eu achei mais interessante, eu falei assim, mas vai haver mudança governamental, vai ter eleição municipal, sai uma facção, entra outra, completamente diferente. E aí dentro do cronograma que eles fizeram, que eu achei interessantíssimo, previa exatamente a passagem de tudo aquilo que tinha sido feito na gestão anterior para a próxima gestão que tomasse posse, independente de que partido político fosse. Quer dizer, a saúde, no caso o objetivo, superando a própria divergência ideológica, né? a própria partidarismo, se podemos dizer assim. Então, essa participação, essa mobilização, se nós não temos essa cultura, mas Paulo, aqui nós não temos essa cultura, está muito bonita a tua fala, mas ela está bastante utópica. Nós não temos essa cultura, mas eu acho que é hora da gente começar a transformar, mexer um pouquinho mais, de repente essa fraternidade, da onde vimos aí a nossa presidente, parece que foi cutucada mesmo para a questão da saúde, né? Trazendo essa questão da representação médica, principalmente no país, aproveitar para a gente dar uma mexida, trazer mais a sociedade, ouvir mais a sociedade, construir um planejamento para o município, ouvindo essa base. Se não podemos ouvir a população, ouvindo de repente, convidando as associações de classe, as associações de moradores que têm os seus representantes, para a gente poder construir um planejamento de saúde que tenha realmente essa participação. E nós possamos aqui, quando aprovarmos um planejamento para 4 anos, nós falávamos assim, com certeza nós ouvimos a base do nosso município. Se não foi no todo, pelo menos alguma coisa, abrir um canal de comunicação, alguma coisa que fala assim, olha, nós estamos fazendo um planejamento de saúde para o município de Paraíba do Sul. O público não veio, mas nós temos abertura para que isso aconteça. Somente a secretaria vai construir? Não, o conselho está junto, está sendo representando, no caso, principalmente o segmento do usuário, representando a sociedade ou parte. A preocupação existe porque, quando nós falamos de planejamento, não é realmente alguma coisa que é feito para cumprir o normativo. O município tem que ter o seu planejamento de saúde, o seu plano plurianual de saúde. Tudo bem, mas vamos ajudar a construir isso para que ele se torne mais eficaz. Eu acredito que a Tatiana, no caso, que você está encarregada de construir isso. Quero fazer um comentário. Eu acredito que os subsídios, tanto que conselheiros quanto sociedade, puder trazer a você, caramba, vai abreviar, ou pelo menos vai atenuar bastante a tua dificuldade em construir isso para mim. Eu queria, assim, só passar para vocês que eu estou aberta, tá, a críticas mesmo, construtivas, tá, ao apoio de vocês. Eu acho assim, importantíssimo. Uma das maiores dificuldades minha em fazer plano de saúde, tá, e até outros planos que a gente tem, é essa participação, tá, das pessoas, dos profissionais da saúde, dos coordenadores. Enfim, às vezes a gente até quer que isso aconteça, né, faz reunião, oficinas, manda ofício, mas sempre tem um pouquinho, né, uma parte desses profissionais que não estão presentes. Então, assim, a minha conduta profissional, eu defendo isso. Tudo que a gente faz em equipe, em parceria, é muito mais rico, muito mais produtivo. Mas ainda existe essa dificuldade, é o que você falou. Culturalmente falando, a gente percebe que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então é muito mais fácil, muito mais rápido copiar, colar, né? Seguir uma coisa muito fria,
já pronta e colocar ali e aprovar. Então, assim, a maneira de eu trabalhar é diferente desse conceito. Eu gosto mesmo que as pessoas participem, opinam, e aí vamos fazer isso, aquilo. Eu até assim, peço desculpas por a gente não ter abordado inicialmente o plano, porque no planejamento trabalha eu e uma colega só, e a sobrecarga de trabalho é muito grande. Vocês sabem disso, é o Padre Mestre, é o SARMSUS, são os planejamentos que surgem em cima da hora, projetos que às vezes surgem, projetos mais simples, mas surgem. Então, assim, a gente às vezes não tem tempo muito hábil, né, de com muita antecedência trazer isso para vocês. Mas aí eu trouxe um material para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, é um material que a gente está confeccionando no nosso plano municipal, baseado no plano estadual de saúde e nesse caderninho, né, do sistema de planejamento do SUS. Como eu comentei ontem com o Dr. Gustavo e com a Elisângela, o Estado promete a gente, vamos fazer um curso para padronizar o plano municipal de saúde dos municípios, mas como é muita correria, uma sobrecarga muito grande de trabalho para o Estado também, até hoje não houve nenhum encontro, né, específico para o planejamento. Então a gente tenta fazer com o recurso que a gente tem, né, com as nossas necessidades, com as nossas especificidades. Então, por isso, não sai às vezes tão bom, né, como deveria ser esse planejamento. Mas aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha no instrumento que a gente está se baseando, tá? A gente já começou a fazer sim, já respondemos um ofício da Promotoria de Justiça, tá? Que a gente já iniciou a confecção do mesmo. E só não trouxe porque a gente começou agora, tá? Então, assim, a gente ainda está caminhando, mas de repente, com a próxima reunião, a gente traz, porque a gente está com prazo até 31 de agosto, não quer dizer, o prazo também está curto. Então, a gente tem que dar uma acelerada e, de repente, numa próxima reunião, a gente traz para participar vocês. A gente abordou isso, ou até mesmo, além da reunião, tá? Eu acho que é possível, se vocês quiserem dar um pulinho lá na secretaria, a gente passa mais ou menos, a gente está fazendo isso com mais detalhes, tá? E uma parte do material é o que eu trouxe aqui hoje. E a gente marca a próxima reunião para mostrar até onde a gente já avançou. Eu vejo até o seguinte, como conselheiro, já durante um pouco tempo aí, venho falando para todos, né? Nós que teríamos que estar com a nossa Bíblia do braço, que seria todo esse plano, e o nosso porquê somos conselheiros, o porquê dessa representação nas nossas instituições, tal que saber que hoje nós não estamos só no momento aqui como conselheiros, nós estamos vivendo a saúde do município. Nós somos fiscalizadores, vereadores e não só como críticos, mas somos construtores dessa saúde, que é muito mais importante que talvez até o próprio profissionalismo do seu setor. Tá? Então, eu vejo o seguinte, que nós podemos fazer uma representação realmente muito mais forte dentro do seu setor, propriamente dito, que é aqui, hoje que nós viemos a trabalhar, nesse momento, em São Paulo. Como exemplo, temos as duas comissões pertinentes, que é a fiscalização orçamentária e de obras, que podemos intitular também como estruturação também, né? Quando a gente fala em obra, a gente fala de estruturação de locais, vias, entendeu? Tudo pertinente à saúde, que esse convite não precisa ser só apenas em plenária, entendeu? Esse convite oficial para organização, né, de melhor planejamento possível, entendeu? Pode ser vir por um ofício da nossa secretária executiva convocar, né, as comissões pertinentes, né, para ajudar, ou mesmo por nomeação da mesa diretora, indicar representantes do conselho para estar no momento lá contigo, participando diretamente desse planejamento. Ou
conclusão que eu tirei de todo esse assunto, isso teria que ser o mais rápido possível, entendeu? E peço ao Conselho o relato sobre essa conclusão que tive agora aqui, se aprovam esta situação, entendeu? Ou não. Eu acho, Fábio, que não sabia do caso, tem que ver está muito em cima. Está muito em cima. Eu acho que diante da escassez, como nós dissemos, nós falamos dos nossos irmãos do Sul, né? Mas eles são muito mais organizados do que nós. Desde janeiro de 2012, ano passado, Joinville, matéria da internet, trabalha sobre o plano de saúde. E imagina quanto eles A estrutura também de trabalho é outra, né? Claro, só citando um exemplo, é cultural. Mas diante dessa escassez de tempo, eu imagino que dentro da construção que a Secretaria está fazendo, seria interessante, tendo, digamos, 80%, 90% dele, nós temos uma reunião extraordinária do Conselho, porque aí, Fábio, não se trata de uma comissão colaborativa, se trata de um conselheiro. Isso é papel do Conselho. Nós precisamos, puxando a nossa orelha outra vez, nós precisamos nos envolver. Mas se trata do Conselho. Porque, de repente, você, como representante de uma associação, o senhor Nelson de uma outra, eu de outra, nós temos contribuição efetiva a fazer neste momento. Então, a partir do momento que você tiver a espinha dorsal montada, e antes mesmo da aprovação, fazemos uma reunião extraordinária, onde apresentaria a espinha dorsal desse planejamento, e aí nós teríamos tempo suficiente para darmos uma contribuição a ponto antes de você consolidar o processo. Eu só complementando, e o plano não é como o SABSUS. O SABSUS a gente tem um modelo informatizado, a gente sabe onde vai, né, o que tem que responder. O plano, a gente só tem uma base, tá, teórica do que é importante estar contido nele. Então, não existe um modelo, né, determinado. Então, isso, né, a sua consideração, quando você falou, isso aqui ficou meio vago, quando necessário, né, aquisição disso, concordo com você. Mas a gente tem um pouco dessa liberdade, né, dessa ousadia de montar o plano, contendo o que está escrito aqui. Mas não existe esse modelo já pronto. Então, isso ainda, né, essa um pouquinho dessa liberdade nossa de ter a contribuição de vocês, que, ó, isso aqui não está legal, vamos tentar montar isso, vamos tentar fazer um pouquinho diferente, tá? Por não existir esse modelo, a gente ainda pode mexer, né, da maneira que a gente achar assim, mais interessante para o nosso município, seguindo sempre essa base. A fala de Paulo é importante. Quando você tiver mais ou menos uma estrutura, um caminho, dizer a espinha da coisa, né? Você manda para o Conselho. Quem sabe se o Conselho, nessa reunião extraordinária, vai achar várias soluções, várias coisas melhores para ser encaixada dentro daquilo, inclusive para você. Porque às vezes nós que fazemos parte de uma sociedade, que cada local da cidade a gente faz parte, ele de um setor e eu de outro, as entidades são diferenciadas, nós vamos saber das dificuldades, nós vamos cada um falar uma coisa, e aí vai poder montar em cima daquilo que você já tem, coisas pode dar certo muito melhor, seja não é verdade? Porque senão, o que acontece das outras vezes? Eles montam tudo, chega no final, joga aqui. Já vota para votação. E ó, tem que votar rápido, tem que ser amanhã, porque senão já não vai passar o prazo. Você vê que você vai. Dá licença, por favor. O assunto já está chegando a meia hora já. Tá? A gente podia concluir esse assunto agora. Acho muito pertinente, Paulo, o que você falou, devido à escassez de tempo. Tá? Pois não temos tempo para elaborar e enviar esse pouco tempo, né, menos de 2 meses, né? Entendo pelo trabalho que é isso,
né? Conhecemos esse trabalho já. Então, pela escassez de tempo, compreendo ao Conselho, entendeu? Dessa forma, entendeu? De nós, dentro de uma Assembleia, né? Avaliarmos, entendeu? Esse planejamento. Poderia marcar uma data, mas essa data deveria ser marcada de lá para cá. Eu entro em contato com a Márcia, tá? E aí ela passa para vocês. No entanto, isso eu queria concluir, no entanto, o mais brevemente possível, você poderia passar essa data para a gente fazer uma reunião extraordinária e podemos glorificar isso daí. Tá bom. Assim que estiver pronto, eu mais ou menos. Eu não sei se vocês estão percebendo, entendeu? Nessa forma de trabalho que eu estou tentando agir perante o Conselho, eu estou tentando cronometrar, entendeu? Cada pauta realizada para ter um parâmetro daquilo que nós podemos trabalhar melhor possível. Tá ok? Terceira pauta, superávit do quadrimestre. Ô Fábio, o negócio é o seguinte, eu fui surpreso quando eu soube dessa notícia, porque na última reunião foi aprovada a prestação de contas. Inclusive o Paulo fez uma formação, todo mundo aprovou. Eu fiz esse quadrinho aqui, que é mais um tipo de informação, mais uma transparência para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Entendeu? Eu fiz esse quadrinho com essa finalidade. Como foi apresentado na despesa lá, tinha muita despesa que estava tudo zerado de janeiro até abril. Entendeu? Isso que pegou. Foram as licitações que estão começando agora, entendeu? Só para certificar, o que ele deu demonstrativo para vocês foi a saída do recurso. E quando você vai elaborar, por exemplo, uma licitação, ela tem que começar, por exemplo, em fevereiro. Dependendo da modalidade dela, você faz a reserva financeira orçamentária e empenha aquele valor já está construído, ele não pode ser mais gasto com nada, já está preso àquela despesa específica. Então vamos supor, vai fazer uma compra de medicamento e aquela licitação vai dar R$400 mil, por volta de R$400 mil, que é o valor estimado. Então quando você começa a licitação, esses R$400 mil eles ficam presos no orçamento. Ele não pode ser usado para mais nada. Só que não necessariamente esses medicamentos vão ser todos entregues imediatamente. Ele pode ser um processo licitatório de duração de 6 meses, que você vai gastando na média R$60 mil por mês. Então, você já fez a construção daquele valor, só que a saída do recurso ela é em um montante menor. E em inúmeros casos agora, na mudança de gestão, a gente teve muita dificuldade no município, na Secretaria de Saúde, com relação à falta de base de dados, de informações, inúmeras coisas, nós ampliamos o acesso, então isso gerou uma série de dificuldades de fazer um levantamento real das necessidades de materiais e insumos da Secretaria. Um exemplo que eu dou é da licitação do material odontológico, que já está finalizado, está sendo homologada ontem. O que acontece? Quando nós assumimos no início do ano, a gente ampliou em grande quantidade o volume do atendimento dos dentistas nas unidades de saúde do município. E quando a gente preparou a licitação com base nos moldes daquilo que a gente tinha de parâmetro do ano passado, a licitação chegou a caminhar bastante. Quando a equipe de odontologia pegou o processo para fazer a conferência final, viu que o valor licitado, o valor despendido no ano passado, que estava orçado, era de R$64 mil para todo o período do ano. Isso, a equipe nova olhou e falou, isso é totalmente inviável, não se consegue manter um sistema de saúde massificado, atendimento a toda a população, com base no valor de R$64 mil. Então teve que ser feito todo um novo levantamento, com relação a todos os novos dentistas, os dentistas já operavam na rede, a ampliação dos serviços oferecidos, para com base nisso ser elaborado uma nova estimativa do montante de materiais. Então isso vai gerando um atraso até a gente poder definir, cotar e colocar a licitação para iniciar. Então, para vocês terem uma dimensão, de R$64 mil
passou com um valor de quase R$280 mil em 6 meses, em virtude dessa quantidade maior de atendimento, que são os números que vocês estão pegando, e da quantidade maior do número de médicos. Inclusive, e o que acontece? Aí, vamos supor, a despesa, a saída, está zerada aqui naquela numeração com relação ao material odontológico. Só que todo aquele valor já está reservado desde o início do processo licitatório. Então, esse valor ele já está seguro e vai ser despedido exclusivamente com a utilização de insumo odontológico. E a licitação agora finalizada, dentro desse novo parâmetro que a atual gestão está destinando ao atendimento de saúde odontológica no município, os materiais já estão chegando, já foram solicitados para as empresas e já serão entregues agora. Então não é que o município não olhou para essa questão, só que pelas dificuldades que nós tivemos com relação à base de dados, aos parâmetros anteriores que nós tínhamos, isso demorou um pouco, mas a prefeitura já estava destinando esforço para solucionar a questão da atendimento odontológico. Inclusive na reunião eu falei também sobre o material odontológico, citei o número do processo, o pregão, quando foi feito a data do certame, e a reserva de saldo estava no valor de 305 mil. Eu peguei lá para o Estado e ele passou isso tudo, entendeu? Então foi esse. Então o superávit, assim, não é que ficou o dinheiro sobrando parado. Esse dinheiro já estava conscrito para as licitações que já estavam em andamento. Vai ter mês aí, e essas licitações, a maioria, as reservas são de valor global. Então você não executa todo o valor de uma só vez. Eles vão sendo executados à medida que forem sendo gastos materiais e forem sendo solicitadas novas remessas das empresas. Então não é um valor que estava parado sobrando de dinheiro. É um valor que já estava restringindo o nosso orçamento para ser gasto com essas atividades de saúde, só que em virtude da finalização dos processos licitatórios, esse dinheiro ainda não estava pela saída. Mas agora, até para atualizar vocês, a parte de medicamentos já estão todas as licitações prontas, a parte de material odontológico também. E o que a gente está finalizando agora é a questão de medicamentos controlados, porque nós apuramos algumas divergências de valores de licitações de gestões anteriores. Então a gente tentou, assim, como a gente está ampliando a gama de acesso, a gente tem que racionalizar os recursos, porque senão não dá vazão. E nós fizemos as licitações, tentamos trabalhar a diminuição dos custos com relação aos insumos, e todas as licitações deram certo. Na licitação de medicamento da parte controlada, as empresas que participaram da licitação acharam que a gente tinha colocado um valor muito baixo. Então já está sendo renovado isso daí, e para poder adequar ao valor do mercado, um pouco mais do valor dos medicamentos, para poder finalizar. Só que a gente já supriu uma aquisição emergencial para 2 meses para poder não faltar no atendimento da população. Doutor Gustavo, até o senhor fala aí muito pertinente, realmente, dentro daqueles processos que eu te pedi, de serviços terceirizados, lembra? A única dúvida que pairou foi aquela. Isso, e realmente debateu mais ou menos os valores que você passou aqui, de 194.498,04, que ele acabou de relatar. Realmente, eu até não sei se você viu, eu acabei de somar aqui, entendeu? E bate dentro da sua fala realmente. Tá? Eu recebi, como pessoa também não representa, como conselheiro, no momento pedi sobre esse detalhamento, recebi, vou repassar aos conselheiros aqui para ver esse detalhamento, só que como Conselho de Saúde, doutor Gustavo, nós temos uma preocupação muito grande com nossos municípios daqui de Paraíba do Sul, entendeu? E isso é óbvio, entendeu? Todos os municípios já enxergam, já enxergam de uma determinada forma e a tendência de medicamentos, entendeu? Que está acontecendo hoje no nosso município. E, apesar da questão das contas já terem aprovadas, era importante nós virmos aqui hoje para poder esclarecer isso, porque a nossa intenção é ser o mais transparente possível. Então, não importa a conta ter sido aprovada ou não, a gente tem que ir lá justificar para todo mundo, não aceitar o que nós colocamos, mas compreender aquilo que está sendo feito dentro de valores, eu fiquei surpreendido até agora, eu peguei até para somar aqui, tá, pessoal? Desculpa,
nossa amizade. E aquilo vai parar ali. E até conforme o senhor falou agora, que parou os valores que ele passou, né? E falou que nós temos em mãos aqui realmente. Tá? Só que hoje nós temos uma preocupação muito grande como conselho e como munícipe aqui de Paraíba do Sul, entendeu? É sobre essa situação do medicamento que já está sendo deplorável, tá? E das pessoas, usuários, pessoas que têm certa dependência, até sobrevivência devido a esses medicamentos, entendeu? E isso é muito triste a gente orientar, tá? Ao munícipe, entendeu? Recorrer ao Ministério Público para conseguir esse medicamento. É muito triste, tá? Muito triste, falar como triste mesmo, entendeu? Que poucos que têm condições até ir ao Ministério Público com um nível cultural, tá? Para não se sentir lesado. Que é o Ministério Público pedir para abrir uma ação contra o município e receber esse medicamento não é nada demais. Fábio, com relação a isso, você pode ter certeza que é prioridade número 1 do município hoje, a solução das demandas de saúde. Nós sabemos que as demandas de saúde do município são questões que vêm historicamente, né? E a gente está demandando inúmeros esforços. Para simplificar para você, eu pessoalmente estou há 2 semanas rodando todos os PCFs para a gente poder solucionar essa questão dos medicamentos. Igual eu falei, as licitações foram todas finalizadas praticamente. Com relação a demandas judiciais, o mecanismo para a gente diminuir as esperas com relação a fornecimento de medicamentos. Esse ano nós tivemos poucas ações judiciais, nós tivemos um contato bom com a Defensoria Pública. Ao invés de ter que entrar com a ação, o juiz despachar uma liminar, a Defensoria remete um ofício, tá? Porque ela já faz análise de critério socioeconômico, remete um ofício, e a gente, independente de ajuizamento da ação, já está atendendo inúmeras solicitações da Defensoria. Eu posso colocar que, sem dúvida, aqui, que o parâmetro para cada uma ação judicial, nós respondemos 9 ofícios da Defensoria Pública, sem a necessidade da pessoa estar ajuizando aquele tipo de ação. Só que, para os ajustes que nós tivemos no início do governo, com relação à base de dados, à base de informações e à manutenção de estoques, esses motivos foram grandes empecilhos para a gente conseguir finalizar. E o município se dedicou muito, o executivo se esforçou muito, definiu isso como prioridade, para a gente conseguir finalizar todos esses procedimentos. Se vocês forem em municípios vizinhos que tiveram alteração de grupo na gestão dos municípios, vocês vão ver que, grande maioria dos casos, tem vários municípios com uma situação muito pior do que a nossa. Porque, naturalmente, se encontra esse tipo de situação. Que uma gestão deixa para outra a falta de base de dados, a falta de informações, a falta de início de procedimentos. Nós fizemos uma transição na qual nós solicitamos inúmeras manutenções de contratos e serviços que não foram mantidos, mesmo com a solicitação formal da Comissão de Transição. Então, assim, infelizmente, a gente encontrou uma situação que a gente tem que trabalhar com ela. Nós sabíamos que nós iríamos encontrar vários problemas. E estamos nos dedicando dia a dia para solucionar todos eles. Conforme eu falei com você, eu, pessoalmente, com determinação do prefeito, estou acompanhando todos os PCFs para a gente solucionar em definitivo essa questão. A gente já solucionou a maior parte. Material hospitalar já chegou semana passada, material de limpeza passada, a farmácia básica já chegou, acredito que todos os medicamentos. O controlado deu esse problema de licitação, que nós estamos tentando trabalhar dentro de uma gestão racional de recursos. Tá? Não adianta a gente ampliar a gama de medicamentos e manter alguns preços que eram executados anteriormente, porque senão o orçamento não vai fechar com a ampliação do atendimento. E com base nisso, nós estamos focados para a solução desses problemas de medicamentos que estão passando. Você pode ter certeza que essa é a prioridade número 1 mesmo hoje. Até, Gustavo, eu venho a falar sobre isso aí, entendeu? Porque nós estamos aqui como praticamente a voz do povo nessa coisa, né? E nós podemos
nós conselheiros levar isso para as ruas, entendeu? E tirar essa visão, entendeu? Conforme as pessoas vêm tendo da saúde municipal do Rio Grande do Sul. Eu vejo, não só dessa gestão, mas da gestão passada, que o Rio Grande do Sul ainda está muito à frente de grandes cidades também. Tá? Eu vejo como crítica, conforme eu acabei de fazer, forte, tá? Mas assim, é uma coisa que todos nós não podemos nos calar, tá? E respeitar todo esse momento de transição, nós respeitamos, inclusive eu dentro do meu segmento profissional, entendeu? Que eu te represento. Então, inclusive eu como segmento profissional, tá? A gente entende um pouco de gestão, a gente consegue enxergar um pouco a mais, só que é diferente, conforme eu te falei, da forma cultural que o município se age, entendeu? Então, nós como conselheiros, como a mesa agora aqui, entendeu? Pedimos realmente para a gestão do município olhar com muito carinho isso aí, entendeu? Tentar agilizar de maior forma possível, entendeu? Esse déficit que hoje o município está passando. O que eu vejo, conforme você mesmo falou, eu concordo contigo, pouco em relação a tudo que a gente vê em outros municípios que passaram essa transformação aí, entendeu? De nova gerência e nova gestão. Tá? Eu queria citar isso, que o gabinete está diretamente empenhado em auxiliar a Secretaria de Saúde, a Secretária Cristina, a Elisângela, a estar dando solução definitiva a essa demanda. Essa pauta que eu coloquei, por que eu queria, a intenção foi exatamente provocar esse debate. Porque não tem nada melhor do que os nossos ouvidos para a gente detectar aquilo que ocorre numa cidade como a nossa, que é uma cidade pequena. Se você vai no supermercado, você ouve alguém falando alguma coisa da saúde, da educação, na fila da loteria, a mesma coisa, em suma. E sempre em algum lugar coletivo, você ouve alguém falando alguma coisa, principalmente dos serviços públicos. Ainda mais com o atual momento que o país vive, aí nós temos que ser magros. E exatamente, e aí eu assisti à última reunião da Câmara Municipal, que teve um embate entre dois vereadores, exatamente sobre a questão da saúde e dos medicamentos. E que lá, tanto quanto nas filas, tanto da loteria quanto do supermercado, eu ouvi alguém falar assim, poxa vida, mas tem um superávit de 2 milhões de reais. Né? E aí, como é que nós podemos explicar esse superávit numérico? Foi apresentado para nós um superávit numérico. Nós vimos que tinha um caixa. Nós colocamos até aqui na nossa análise. Como é que nós vamos explicar isso? E aí, como está bem, se torna bastante oportuno e acho que é absolutamente indispensável esse tipo de esclarecimento que os senhores estão vindo trazer para nós, para que nós, conselheiros, possamos ouvir essas coisas e nós sabemos responder. Nós temos subsídios para nós respondermos à sociedade, porque o nosso conselho, felizmente, está ficando mais conhecido da sociedade. Muita gente em Paraíba do Sul, até então, talvez desconhecesse a existência do próprio conselho. E agora sabe que existe um conselho. E aí o conselho começa a ser cobrado junto, em conjunto, com o legislativo e com o próprio executivo na sua direção. Todos serão cobrados, inclusive nós conselheiros. Agora, nós vimos números absolutos que foram colocados aqui. O que está por trás dos números que eu já coloquei aqui? O Bebeto, no caso, ele é o tesoureiro do município, ele paga aquilo que chega para ele. Se não chegar, ele não vai pagar. Mas por que não chegou? Por aquele valor que está ali colocado, ele está efetivamente comprometido
com algo que está sendo planejado, está sendo construído um planejamento para que aqueles valores que ali estão alocados, que são numéricos, eles na realidade se transformam em pagamentos efetivos, se transformam em aquisições efetivas, em serviços prestados. A nossa ideia era exatamente explicar, para não parecer que era um dinheiro parado que está exatamente. Mostrar que E essa resposta, doutora, no caso, nós como conselheiros, o próprio município, o legislativo, é a resposta que nós temos que dar a alguém que faz uma crítica, de repente. Outro dia eu estava tomando café no supermercado, e aí tinha alguém do meu lado, duas pessoas não falando comigo, porque nem sabiam que eu participava do conselho, talvez nem soubessem da existência do conselho, mas estavam conversando sobre o superávit. Não, dizem que tem 2 milhões no caixa da prefeitura, e por que falta o remédio? É a pergunta básica. É angústia. Aí é angústia. E aí, você fala assim, caramba, eu como conselheiro, eu tenho que ter subsídio, no caso, para interferir e, no caso, auxiliar o próprio município a esclarecer, olha, existe um planejamento assim, e que, na realidade, isso está sendo suprido, esses valores já estão comprometidos com aquilo que está sendo construído pelo município. A fala do senhor, no caso, esclarecendo que as licitações, a farmácia básica está suprida, as coisas estão se encaixando, é a mesma dúvida do Conselho. Se os senhores entrarem lá na última reunião, a última ou penúltima da Câmara, os senhores terão um embate exatamente sobre isso. O esclarecimento necessário para que eles, vereadores, no caso, representantes do povo, possam também dar resposta aos seus eleitores, à sociedade. E nós, como conselheiros da saúde, também possamos ter condições de dizer isso. Eu acho que foi muito bem-vinda a sua fala, acho que o conselho reconhece isso, porque era esse subsídio que a gente estava precisando, para a gente poder esclarecer aquelas pessoas, aos nossos líderes, no caso, no meu caso, a paróquia de São Pedro de São Paulo, o senhor Nelson lá na loja maçônica, a Dianética, enfim, todos nós temos alguém por trás de nós que de repente numa reunião interna nossa fala assim, caramba, ô Paulo, você que é o representante da paróquia, o que você me diz disso aí, o pessoal está reclamando e tal? Eu tenho realmente condições de poder responder, não só aqueles que são meus superiores, em termos de representação aqui, mas também para a sociedade, que é o objetivo do nosso trabalho. Eu queria fazer uma complementação à fala do Gustavo a respeito das ações judiciais. Nós temos como padrão da secretaria o atendimento a todas as pessoas que procuram aquela entidade. E eu pessoalmente recebi processos judiciais antes da questão da colocação dos ofícios, que está funcionando muito bem, que não procedem. A pessoa sequer recorre à entidade onde já é distribuída a medicação, no caso foi a insulina, que não faltou em momento nenhum nesse último semestre. E a pessoa recorreu à justiça pública. Então, complementando, e às vezes também o paciente precisa de uma consulta médica recente, tem que atualizar a dosagem da medicação. Não quer dispor a receita para que a medicação seja ou comprada ou disposta no momento da entrega. E vem intimação judicial que o paciente tal tem que tomar aquela medicação, que de repente é uma medicação que já está ultrapassada, que tem que ser revista, tem que ser aumentada ou diminuída aquela dosagem, entendeu? Tem anos que o paciente não faz consultas periódicas. Então, assim, é uma série de coisas também que acontecem e que precisam ser revistas também, até em relação ao paciente que procura a gente já fala dele uma, na verdade a gente vai começar a investigar, analisar, não é só que essas coisas dos processos chegarem sem precedentes, imediatamente no momento que chega, você vai verificar a situação daquele processo. Não faltou medicação. E a pessoa sequer compareceu à farmácia para ver se dispunha da medicação, da insulina, o que fosse, e já vai ao Ministério Público, já entra com uma ação contra você. Bom, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. A minha pergunta para você é como um cidadão. Nós estamos ouvindo na rua as pessoas reclamando que não tem remédio, muito pouco. Aquela vista em Agra e em geral, a falta do remédio. A falta
de mau atendimento, de não ter médico, de não ter... aqui, na policlínica, de alguém, funcionário, reclamar que não tinha papel higiênico para poder estar usando dentro da coisa acumular no idoso também. Então, Gustavo, o que nós, conselho, estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para prejudicar a nenhum tipo de mandato de ninguém, mas nós estamos aqui para ajudar, para colaborar, para que a coisa não fique, porque isso é uma casinha de abelha, mas pode se tornar um enxame muito grande. Se você deixar, daqui a pouco cai da descredibilidade. E o Conselho não quer isso, o Conselho é o contrário, nós somos povo. Nós queremos ter voz, ter a oportunidade de chegar para você e falar o que eu estou falando agora aqui, não como conselheiro, mas como cidadão, para que seja visto isso aí de melhor maneira. Quando no início do ano, disseram que não tinha ficado medicamento, e não deixaram medicamento nunca. Hoje nós já estamos no mês 7, e segundo o doutor acabou de dizer, que foi feito compra emergencial. Se não tivesse, deixa eu só completar, se não tivesse ficado nada, eu acredito que até agora não estaria sendo abastecido de alguma forma. Se foi comprado agora que foi feita a compra. Não, então eu vou explicar para o senhor. Pois é. O que acontece? Deixa eu só terminar. Só foi feita agora essa compra. Então, isso eu estou fazendo uma pergunta como cidadão. Como é que foi abastecido? Por quê? De que forma que foi feito? Se, inclusive, a pessoa que fazia entrega nos postos, não adianta, eu não tenho remédio para entregar. Então, isso é o povo que está dizendo, não é Nelson não, eu sou cidadão, apenas sou cobrado por isso, porque eu fui presidente do conselho, e de vez em quando o telefone em casa toca e as pessoas pensam, eu já não sou mais presidente não, agora eu estou fora e você procura um vago, porque às vezes é assim. A licitação fechou agora, mas nós já tínhamos feito para esses processos, esses tipos de materiais e insumos que finalizaram a licitação agora, nós já tínhamos feito compras emergenciais antes. Por isso que havia um medicamento antes. Lógico, uma pessoa ou outra estava tentando atender, estava com falta, estava tentando suprir. Mas nós já havíamos comprado medicamentos antes. Senão todos aqueles índices do relatório que nós fornecemos para vocês estariam zerados, não estavam. A maioria deles, dos índices dos medicamentos, das utilizações das verbas, já haviam saída de recursos. Para haver saída de recursos, tinha que haver, logicamente, a aquisição de materiais e insumos. Tá? Então, assim, mas nós dissemos no começo da gestão, reafirmamos agora, pegando a saúde num estado precaríssimo, com falta de pagamento de salários de alguns funcionários, de hora extra de alguns funcionários, não só da Secretaria de Saúde, mas de todas as outras. Tivemos que complementar salário de pessoas que deixaram sem pagar. Isso tem uma dimensão da situação que a gente pegou. Agora, pior do que a falta de materiais, já é uma situação grave, é a ausência de base de dados e de organização que nos facilitasse, ou facilitasse ao outro gestor que entrasse, se fosse o caso, a poder tomar essas medidas e esses encaminhamentos com maior celeridade. Porque a desorganização, a situação de desorganização estrutural que nós pegamos nos dificultou muito a conseguir chegar nisso daí. Tá? O próprio caso que eu dei do material odontológico, em que nós tínhamos um volume de uma previsão anual de gasto, que foi gasto no passado, com insumos, que diante do atendimento que a gente faz hoje, não daria para atender 2 meses, né? O que gastava um ano inteiro. Então, para poder readequar, reescalonar, fazer um estudo para poder dimensionar isso novamente, é isso que demanda mais tempo. A dedicação do nosso pessoal do almoxarifado, que a gente tem pressionado muitos fornecedores para fazer as entregas para poder atender nossas demandas, e a Gisele, o resto do pessoal que trabalha no setor do almoxarifado, tem trabalhado às sextas à noite, aos sábados de manhã, para poder ajudar no recebimento e na distribuição desses medicamentos. Eu fiz uma pergunta ao doutor Gustavo. Nós estamos falando sobre medicamento, mas eu queria perguntar sobre a obra do PSF lá do bairro Liberdade.
está existindo algumas controvérsias e reclamações. A Igreja Católica, lá propriamente na Capela São José, foi procurada pela Secretaria-Chefe do posto, solicitou da gente se pudesse colocar o posto de atendimento lá nas dependências da capela. Sim, sim. E nós acolhemos. Eles falaram para a gente que seria assim, uma faixa de 2 meses, mais tardar 3 meses, para o funcionamento dele na igreja. A gente pergunta a nossa enfermeira-chefe lá, ela disse que ainda não começou a reforma do PSF. A previsão de entrega da obra é meados de agosto, a previsão final. E há muita reclamação, não porque estava alocado, colocado, aliás, o posto nessa igreja, porque o povo está reclamando muito do deslocamento deles lá do final da Liberdade. E de fato também a própria estrutura não é adequada, ele é só uma situação provisória até a gente terminar a reforma. Ele sabe disso, ele não sabe. Mas vocês querem saber um prazo, né? Quando? Não, então, a previsão pode falar. A previsão de finalização da obra é segunda quinzena de agosto. Isso aí é o destacado do cronograma de agosto. Eu até poderia é o cronograma original ainda. Exatamente. Eu até poderia acrescentar que não foi possível alocar dentro do bairro Liberdade por indisposição de um local. Foi verificado um local que não tinha condições físicas de ambientar o PSF, mesmo que temporariamente. Por isso, a locomoção do PSF para São José. Isso, nós acolhemos com prazer, porque não pode deixar. Segundo ela, falou para a gente que seria fechado, se não encontrasse um local adequado. Então, se unir os dois, o PSF e São José, Liberdade, ficaria uma coisa difícil. Foi uma pesquisa, foi feita, foi no local, a enfermeira responsável pela atenção básica, a tentar alocar um local dentro do bairro para não tirar a população da localidade. Só que o único espaço físico que caberia não tinha disposição, não era fechado, o espaço físico não era adequado, por isso não pôde ser mantido. Eu quero dizer para você que foi com muito prazer que nós acolhemos lá, entendeu? Só que ele tem que informar alguém, mais ou menos um prazo, que a enfermeira diz, não começou ainda a obra, eu acho que vai demorar, uns falam que vai demorar 6 meses, outros não sei quanto, tal, no fim do ano termina, então. Não, mas o cronograma então, é ter uma ideia, mais Estado. ou menos, para falar com certeza. Até para as pessoas que pertencem ao conselho eclesial da igreja. Fábio, só um adendo. Diante disso aí, nas próximas prestações de contas, se acontecer o caso desse, eu vou achar uma forma de colocar uma nota explicativa, entendeu? Mas nessa, infelizmente, não foi possível, entendeu? Pode ser até um anexo. Exatamente, a gente faz uma nota explicativa. Seria uma que é muito bom. Bom, e é um conselho também, dona Janete, Paulo, eu já estou preparando o primeiro trimestre para a gente já dar o mais breve possível. Mais breve possível, para a gente ficar mais ou menos um dia com a... Eu estou fresco nisso daqui, Roberto. Estou fresco nisso daqui, senão vou arrancar um pouco o cabelo para restante. E meu cabelo não está deixando assim. Agradeço, Gustavo. Gustavo, está sempre aí, as portas estão abertas do nosso conselho. E passado que, por parte do governo, a gente enxerga com grande relevância e importância a participação de vocês, o auxílio que vocês nos dão para poder definir as políticas públicas de saúde e nos prestar auxílio para a gente cada vez mais trazer melhorias, tanto na parte de atendimento, quanto na parte de organização e humanização na atendimento da população. Como disse o Paulo, já era que eu disse, esse debate, né, Paulo? De grande importância, não para nós, conselheiros, mas para o nosso município, tá? E toda exposição sua que você fez aí, acredito que vai esclarecer muitas coisas, entendeu? E podemos também orientar os munícipes da melhor forma possível a agir segundo a Secretaria de Saúde do município, né? E também ser um pouco mais chato com a gestão do município. Tá? Conforme a primeira vez profissionalmente nós estamos nos encontrando, tá? Pretendo que entenda de a forma de conduzindo pela primeira vez essa mesa do conselho, tá? Estamos frescos, conforme eu brinquei agora,
tá? E espero colaborar muito com a serviço do município, que eu acredito que podemos melhorar e muita coisa para não só a nossa saúde, né, para a qualidade de vida do município. Se vocês prestarem atenção, nossa 4ª pauta, né, eu pedi a Márcia para enviar para todos os conselheiros, tá, a prestação de contas do município do Hospital Nossa Senhora Piedade. Tá? E essa pauta chegou, essa prestação de contas chegou ainda no Sr. Nelson, porque eles não tinham ainda um ofício dizendo que trocou a diretora. Pode ficar à vontade. Pode ficar com o senhor. Pode ficar à vontade. Quer dar alguma fala, falar alguma coisa? Manda para a entrega, Certo. José Luiz não pode ver. Essa página que está lá para nós. Tudo bem. Algum conselheiro tem alguma coisa a dizer sobre o relatório mandado da administração do Hospital Nossa Senhora Piedade? Eu acho que não dá para colocar nem informação. Isso é uma coisa para a gente levar, olhar e, de repente, se for o caso de o conselho se pronunciar, ele não tem se pronunciado, a gente se pronunciar na próxima reunião. Eu fui à reunião do conselho e lá me foi explicado apenas que o hospital estava sem dinheiro nenhum, não tinha para quem operar e queriam sublugar com outra ideia estranha para a Rio do Sul, mas não chegou à conclusão. Eu fiquei mesmo sem saber, porque sabia se estava sempre poder funcionar. Ela fez a direção, em resumo, né? Dizendo que não tinha como funcionar, porque a prefeitura não podia funcionar Hoje a instituição necessita dessa aprovação? Não deixa da prestação de contas. Não, só por apreciação. Só por apreciação. Até hoje, pelo menos, não participei. Não, é primeiro mesmo. Não, sempre vem. Esse ano, mais não. Não, já veio já? Na secretaria. Concluindo com isso aqui, eu estou entendendo até. Não, é pertinente sim. Aí, até a próxima dos assuntos gerais, nós vamos colocar essa situação. Mantenham, entendeu? Quando receber esses ofícios de prestações de conta, tá? A encaminhar diretamente o mais breve possível para todos os conselheiros, tá? Não só pela comissão financeira, tá? Para apreciação do mesmo, tá? E críticas ou indagações sobre o mesmo, tá? Na reunião consequente. Posso pedir aprovação sobre essa minha atitude? Posso dizer mesmo que não foi prestado esclarecimento, apenas dizendo que não tinha condição de funcionar. Sim. O conselho se mantém? Obrigado e aprovado. Notícia Regional Agora.blogspot.com.br